Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical, participando junto deste momento especial separado por Deus para nós aprendermos mais sobre a sua palavra. Estamos estudando a Bíblia, a Escritura Sagrada. Nesse trimestre em especial, um tema específico chamado Crescimento e Serviço do Cristão, Maturidade e Mordomia. Já estamos hoje aprendendo juntos a lição número 12, Mordomia Financeira. Você que tem a sua revista, na página 72, tem o nosso plano de voo, o esboço da aula de hoje, o que nós vamos aprender juntos. Tópico 1, recursos financeiros, direitos de Deus, ensinamentos de Jesus e Deus primeiro, Deus em primeiro lugar. E segundo, tópico 2, atitudes a evitar. Só o tópico já é a aula desse tópico. Evitar ganância, avareza e preocupação. Tópico 3, atitudes a cultivar. Contentamento, liberalidade e também sabedoria. E ao final, uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. Para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor Valdir Prestes. Pastor Valdir é diretor financeiro da Boas Novas em Belém do Pará e também pastor auxiliar no Centenário Centro de Convenções também em Belém do Pará. Pastor, seja muito bem-vindo, o homem das finanças da Boa Nova. E aí, pastor, o mordomo das finanças da Boas Novas, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. É verdade. Cuidar da finança, tanto de Deus como nossa, é algo que requer da gente muito, mas muita disciplina. E essa revista, ela traz alguns pontos especiais e muito bom para a gente aprender. Tratar de mordomia, administrar, principalmente o recurso que não é nosso, como no caso é da obra do Senhor, e o nosso também requer algumas coisas que nós vamos aprender nessa lição. Nós estamos vindo aprendendo já de lições, né? Já aprendemos lições anteriores, que Deus é o dono absoluto de todas as coisas. E talvez alguém possa ainda estar incomodado, ou talvez assistindo pela primeira vez, participando do programa a primeira vez, e assim, como dono de todas as coisas, se eu trabalhei, se eu suei, se eu ralei, então eu comprei o carro, ele é meu, mas o carro não é meu, o carro é de Deus, né? Então, o senhor poderia alinhar para nós esse conceito, né, de quem é o proprietário e de quem é a propriedade, como é que funciona aos olhos de Deus os bens financeiros? Sim, certamente. Todo o sistema monetário existente desde a criação do mundo foi feito por Deus. Por quê? Porque a gente já lê no livro de Gênesis que um dos rios que estava compondo ali o Jardim do Éden, Deus diz que havia ouro, e ouro bom. Tá? Aí vem o livro de Ageu e diz que a terra, ouro, prata, tudo pertence. O Salmo 24 diz o quê? Que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Então a gente já começa a aprender que tudo que existe na terra, Deus criou. Então se Ele criou, Ele é o dono. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele entrega isso para quem? Para os seus filhos cuidarem, administrarem. Tá? Enquanto Deus nos autoriza a administrar, Ele entende que nós temos que ter a capacidade e algumas coisas bem básicas quando se trata de finanças. Qual é a regra básica quando a gente senta numa academia, numa universidade, para tratar de economia? Tá? A regra básica é, ninguém pode o quê? Gastar mais do que recebe. Tá? Então, Deus, quando Ele atribui para nós essa responsabilidade, Ele nos dá talento, nos capacita, e tudo isso nós vamos ver nessa lição. Deus é o Senhor, é o controlador. E sobre mim, sobre você, sobre aqueles que nos assistem, vão estar essa responsabilidade de como administrar o recurso que entra. Aqui na Boas Novas, o recurso que entra, como nós temos que planejar, controle, o que eu gasto, o que eu pago, com inteligência, com sabedoria. Isso tudo Deus nos dá para que possamos utilizar para a glória dele. Então, tudo é direito de Deus. Tudo é direito de Deus. Tudo direito. Ele é o dono legítimo de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Ele. Todas, ouro, prata, terra, tudo que pertence a Ele. Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, ou seja, tudo pertence a Ele. E cabe a nós, então, pedir a sabedoria do alto para ser bons mordomos das coisas deles.
Então, nós podemos ser bons mordomos em casa, né, com as nossas finanças particulares, com o salário, com os rendimentos, com a pensão ou a aposentadoria, com o que Deus nos deu, ser bons administradores disso. E, além disso, né, administrar uma parte que Deus nos deu, que é para nós mesmos, uma parte devolver, que é o dízimo, mas uma parte que é nossa também, não gastar com coisas supérfluas, com coisas banais, perder a sabedoria, investir sempre no que é vontade de Deus. É verdade. A gente tem que entender, enquanto Deus é dono de todas as coisas e a responsabilidade que nos dá, a gente tem que entender que o dinheiro, desde que saibamos usar, ele não é mau. Ele pode ser tanto bênção como ele pode ser maldição. Agora, como é que hoje nós ensinamos, porque eu aprendo com Paulo quando ele diz assim, que ele aprendeu com Cristo, que ele aprendeu com Cristo, ele passa para nós. Então, eu aprendo com Cristo, passa. Então, todo recurso que nós temos na mão, o recurso que eu estou falando de trabalho. Certo. Tá? E qual é o trabalho? Diz assim a palavra de Deus, que do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Não. Então, o trabalho, desde que ele seja honesto, preste bem atenção, nós estamos falando de honestidade, e que coisa se falar de honestidade nessa nação chamada Brasil. Então, você tem que trabalhar honestamente e ganhar o teu salário, o recurso, o dinheiro, a moeda, real, dólar, euro, seja qual for. E esse recurso, quando você coloca nas mãos, você tem que entender que foi Deus que lhe deu. O dono é ele, tesouro é dele, a prata é dele, o ouro é dele. Então, ele passa para mim de uma forma do meu trabalho, do meu sustento. Se der uma historinha, pastor, rapidinho, deixa eu lhe contar. Há um tempo atrás, a nossa cidade ela foi impactada com uma tal da pirâmide. Certo. Tá? Aquele dinheiro para ganhar fácil. Você investe um dinheiro e a promessa é que daqui a 2, 3 meses você vai estar ganhando muito. Chegou alguém comigo na minha sala trazendo essa pirâmide. Alguém chamado cristão. Você vai ser rico. Você vai ser rico, pastor, você vai enriquecer. Basta você aplicar, na época era R$3.000, eu lembro muito bem. Tá? Eu falei, meu irmão, eu abri a Bíblia para ele e mostrei para ele, olha, não existe dinheiro fácil. Deus nunca mencionou que nós ganharíamos dinheiro fácil. Nós temos que trabalhar honestamente e esse recurso que Deus me dá, aí entra a minha consciência e digo, é o Senhor que está me dando. Então, não existe dinheiro fácil. Eu tenho que trabalhar e do sol do meu rosto eu vou ter o meu sustento. E esse sustento, ele vem para a minha vida e eu administro, como foi bem colocado por você, tanto dentro da obra de Deus, como para o meu benefício. Certo. Isso é bom? É. O dinheiro é muito bom. Agora, a gente tem que ter cuidado um pouquinho para a gente não se deixar, como lemos ainda há pouco, no versículo aí, para não ser ele o Senhor da nossa vida, que aí é perigoso, a gente comenta daqui a pouco. E me diga, o senhor falou alguma coisa de bênção e maldição. Quando é que o dinheiro ele pode ser bênção e quando é que ele pode ser maldição? Muito bem, que boa pergunta. Quando é que o dinheiro é bênção para mim e para você? Quando nós trabalhamos, quando nós temos o nosso negócio, a indústria, o comércio, a venda, seja o que for, lá na feira, trabalhamos e todo mês nós recebemos o nosso salário honestamente. Eu vou falar muito de honestamente aqui porque cabe muito bem essa palavra ultimamente. Honestamente, eu recebi e, como eu disse, eu sei que o recurso que eu tenho foi Deus que me deu. A minha consciência diz que só tenho aquele recurso porque Deus abriu no momento certo a janela do céu e derramou bênção sem medidas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há um reconhecimento. E quando eu utilizo esse recurso financeiro de uma maneira adequada, ele vai ser bênção. O que é de maneira adequada, pastor? Ora, se eu reconheci que Deus é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo, Ele me dá, a minha consciência vem que, primeiro de toda coisa, o que eu vou fazer, pastor? E você vai fazer? Você vai separar o dízimo. O que é o dízimo? É 1/10 de tudo aquilo que você ganha. Ou seja, eu estou falando de bruto, eu não estou falando de líquido. O meu salário bruto é X, eu pego o valor, tiro 10%, 1/10, e aquilo ali não é meu, eu estou devolvendo. Porque senão eu vou ser chamado de quê? De roubador de Deus, eu não quero ser chamado de roubador de Deus. Tá? Mas alguém diz assim, mas pastor, Deus precisa de dinheiro? Não, você já ouviu isso? Não precisa, é dele, né? Dele, né? É dele. Então, por que a gente tem que devolver? Ah, e aí a gente tem que ensinar. Ou a gente ensina nesse bloco ou no próximo. Pode falar. Então, olha só.
Para que a gente possa ser abençoado, a gente vai devolver para Deus. Quando eu estou devolvendo, eu estou dizendo, Senhor, obrigado, porque tu me deu 100, eu estou te devolvendo só 10. Olha como Deus é bom, ele nos dá 100%, a gente devolve 10, e Deus diz assim, tu foste fiel, no pouquinho eu vou te colocar em muito. Agora tá? É interessante também, não é que porque a gente mesmo sendo fiel no dízimo e entrega os 10%, isso não significa que me dá o direito de usar os 90 como eu quero, não, de uma maneira qualquer. Ainda eu tenho que prestar conta sobre os 90. Temos que prestar os 90, conta. Os 10 não é o pagamento para garantir. Não, eu te devolvo 10, aí eu tenho 90 para mim fazer o que eu quero. Não. Não é o tributo. Não, muito pelo contrário. Eu devolvi para 10 a primeira coisa. Separei a de Deus, eu não meto a mão, não toco, nem posso, nem tenho esse direito. Tem mais, Deus não dá, nem outorga direito para ninguém pegar o que é dele. Certo. Se eu fizer isso, eu estou entrando em maldição. Sabe por que muitas pessoas estão entrando em maldição nas finanças? Porque não tem separado aquilo que é de Deus. Eu não posso ficar, pastor, eu não posso ficar com o seu salário. Você não pode ficar com o meu. Eu estou lhe roubando, eu estou tirando aquilo que é seu. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou entrando em maldição. Certo. Quando é que o dinheiro é bênção? Quando eu reconheço que Deus me deu e devolvo a parte dele. Aí entra o tópico que você falou, pastor, que é muito bom. Eu fico por 90%. Como é que eu administro? Tá? E tem coisas interessantes que a gente vai ver ainda sobre ganância, avareza. Isso aí a gente vai tratar daqui a pouquinho, pastor. No próximo bloco tá muito legal aqui, tá empolgante, pastor. Hoje aqui tá animado. Pastor, para terminar, como é que tá as finanças das Boas Novas? Ó? Meu pastor, terminar esse bloco, a gente já vai pro próximo bloco. Como é que tá as finanças das Boas Novas? Boas Novas hoje, nesse momento, posso dizer que as finanças da Boas Novas não são boas. Estamos debaixo de uma crise muito grande. A Bíblia diz que o sol nasce para todo mundo, nasce para o justo como para o justo. Nós estamos debaixo desse sol e a crise tem nos assolado. Tá? Assim como Elias orou para que não chovesse, Deus mandou ele para uma caverna lá, guardou ele lá naquele ribeiro, tá? Ele estava debaixo, secou, o momento secou porque não tinha, ele tinha orado para Deus e não choveu. Nós estamos debaixo da crise. A crise tem nos assolado? Tem. Mas a crise a gente aprende. Hoje a finança da Boas Novas está numa situação muito crítica. E para o nosso aluno de escola dominical, que é fiel e já sabe tudo sobre mordomia e sabe que é importante amar a obra do Senhor, como é que esse aluno pode contribuir com esse sol? Ah, sim. Aí vem aquele segundo ponto que você falou. Sobrou 90%. Parte desses 90% que o Senhor nos deu, uma parte eu posso separar e dizer assim, poxa, como Deus tem me abençoado, eu vou ser grato a Boas Novas e vou destinar uma oferta especial, porque eu sou generoso com a obra de Deus. Aí ele separa, ele pode mandar uma oferta para Boas Novas, que daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre essa oferta. Maravilha. Fique ligado e a gente volta no próximo bloco para falar então dos tópicos que ainda faltam. Até mais.